Olá, pessoal. Essa é a série de entrevistas com os relatores especiais do direito humano à água e esgotamento sanitário. Nós vamos conversar com o Léo Heller. O Léo Heller é brasileiro, de Minas Gerais, é pesquisador da Fiocruz, e ele foi relator do direito humano à água e esgotamento sanitário entre 2014 e 2020. Léo, obrigada por estar aqui conosco. E eu queria começar com uma pergunta. Léo, no dia 19 de novembro é a celebração do Dia Mundial do Banheiro, uma data que foi criada em 2001 e desde 2013 é uma data reconhecida pela ONU, né, faz parte do calendário. Esse ano o mote é Valorizando Banheiros. Por que é tão importante se preocupar com o banheiro? Por que a gente precisa olhar e garantir o acesso, né, ao banheiro? E quais seriam assim, as principais consequências? Quem são as pessoas mais afetadas pela falta de banheiro e, consequentemente, pela falta dos sistemas de saneamento? Bom, o Dia Mundial do Banheiro é uma data, a meu ver, muito importante, por várias razões, né? Uma delas é o fato de chamar atenção para o direito humano ao esgotamento sanitário ou ao saneamento, né? Existe aí às vezes um conflito de terminologia, mas eu vou falar direito humano ao saneamento com o significado de direito humano ao esgotamento sanitário conforme usualmente utilizado no Brasil. Então, por que é importante chamar atenção para o direito humano ao saneamento? Porque, evidentemente, que o acesso ao serviço de saneamento está muito atrás do que o acesso aos serviços de água. Tanto essa é uma preocupação que, em 2015, o Conselho de Direitos Humanos aprova uma resolução dizendo que o direito à água e o direito ao saneamento são direitos distintos, né? Embora integrados. Nós jamais devemos separar esses dois direitos, mas reconhecê-los como direitos distintos significa que nós podemos explorar a ideia de um direito ao saneamento, um direito humano ao saneamento desvinculado, né, não necessariamente acoplado a um direito à água. Por que o Conselho de Direitos Humanos fez isso? Na exposição de motivos para a aprovação dessa distinção entre os direitos, está, entre elas, o fato de que há uma defasagem muito maior no acesso ao saneamento do que no acesso à água, né? Em números redondos, menos da metade da população mundial tem um acesso considerado seguro, gerenciado de forma segura, usando a terminologia do monitoramento dos ODS, a serviços de saneamento, né, muito mais baixo do que o acesso à água. No Brasil, esse valor é semelhante, né, em torno de 50%. Então, se pensar que metade da população mundial, metade da população brasileira não tem acesso a serviços considerados seguros de saneamento, de esgotamento sanitário, é um fato de enorme preocupação. Além disso, não ter serviço de saneamento tem muitas implicações para a vida humana, para a dignidade humana, para a igualdade de gêneros, né? Quando não existem banheiros ou serviços de saneamento adequados, mulheres e meninas vão pagar um preço muito mais alto, né, em termos da sua segurança, da sua dignidade, da sua privacidade. Não ter acesso a serviços adequados de esgotamento sanitário tem fortes implicações na saúde humana, né, porque os micro-organismos ficam expostos, os banheiros de uma determinada localidade, quando não existentes, afetam a saúde das pessoas que estão a jusante. Eu diria que essa situação de termos 50% da população mundial e brasileira sem acesso a esses serviços, pensar no século XIX dentro do século XXI. É inaceitável que isso ocorra. Então, comemorar, celebrar o Dia Mundial do Banheiro ressalta, destaca, chama a atenção da sociedade de todos os países do mundo, das autoridades nacionais e internacionais, para a necessidade de dar prioridade a esse serviço.
O dia é o Dia Mundial do Banheiro, não é o Dia Mundial do Saneamento, do esgotamento sanitário. Mas eu vejo que as duas questões estão muito imbricadas. Mas devemos pensar também especificamente no acesso a banheiro. Uma grande parte desses 50% que não tem serviços seguros de esgotamento sanitário sequer tem um banheiro para as suas necessidades mais básicas, né? E daí um grande número ainda da população mundial, felizmente decrescente, de pessoas que defecam a céu aberto, que é a maior das indignidades possíveis para o ser humano. Quem não tem acesso a banheiro, né, são pessoas que vivem em países em desenvolvimento, mas mesmo países com algum grau de desenvolvimento, nós vamos localizar essas pessoas em locais mais específicos, em zonas rurais, na periferia dos grandes centros, nos espaços públicos. Então, é muito importante identificar quem não tem banheiro. O tema dos espaços públicos, particularmente, é um tema que me ocupou em grande parte do meu mandato, porque é uma área ignorada, invisível, né, para os gestores. E a população em situação de rua, em várias partes do mundo, é muito elevada e tem crescido no contexto da pandemia. É uma população que raramente tem acesso a banheiros públicos adequados. Então, esse é um ponto que merece muita atenção. Outro ponto que merece muita atenção é a relação de gênero, né, no acesso ao banheiro. Eu falei da situação das mulheres e meninas, mas nós não devemos deixar de lado também o acesso das pessoas transgênero a banheiros que respeitem sua identidade, sua orientação sexual, né? E isso é um tema que ainda precisa de muita exploração sob o olhar dos direitos humanos. Como assegurar que essas pessoas usem banheiros sem que sejam submetidas a bullying, a estigma, a violência, etc. Eu vi esse tipo de preocupação, de situação, em algumas das visitas a países que eu fiz. Então, vamos pensar muito seriamente em quem não tem banheiro, quais são as suas necessidades e qual é a importância de termos políticas públicas que assegurem a universalização de um acesso digno aos banheiros. E, Léo, aproveitando, né, o Dia Mundial do Banheiro e essa conexão com o saneamento e o esgotamento sanitário, como você falou, em 2015 a ONU reconhece como 2 direitos, né, relacionados, mais 2 direitos, né, não tá, água e esgoto. O que na prática, assim, para o pessoal que está assistindo, o que implica você garantir o cumprimento do direito humano? Tem a questão de o acesso. Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que quer dizer você estar atendendo o direito humano a esgotamento sanitário? Sim, hoje está bem consolidada a conceituação de o que é o direito humano à água, de que é o direito humano ao esgotamento sanitário. Já existem publicações, né, que esclarecem isso, né? Em termos muito gerais, o ter acesso a esgotamento sanitário que cumpra com os requisitos dos direitos humanos significa ter acesso a instalações que sejam disponíveis, acessíveis do ponto de vista de que todas as pessoas, né, independentemente de sua idade, de sua orientação sexual, de seu status migratório, do local onde vive, se vive em assentamento informal ou se vive em área rural, se tem deficiência física, esse acesso deve ser assegurado a todos. Um terceiro requisito é o da aceitabilidade cultural, então as instalações devem ser compatíveis com as tradições, as necessidades culturais das pessoas no local onde vive, nos povos de que são partes. Um terceiro requisito é o da segurança, então as soluções devem assegurar não apenas segurança física, mas também segurança do ponto de vista sanitário, né, da saúde humana. E um quinto requisito é o da acessibilidade econômica. Ninguém deve ser privado do acesso aos serviços por não ter
capacidade econômica de pagar uma tarifa ou de arcar com os custos, por exemplo, de construção de fossas, de banheiros e de manutenção dessas instalações, né? Então, isso é o que se chama de conteúdo normativo, né, dos direitos. No caso do direito ao esgotamento sanitário, adiciona-se também o conteúdo da privacidade e o conteúdo da dignidade. E também utiliza-se, além do conteúdo normativo, os princípios dos direitos humanos, né? Então, o princípio da igualdade e não discriminação, o princípio da participação ativa, livre e significativa, o princípio do acesso à informação, o princípio da prestação de contas, da realização progressiva. Então, hoje existe um arcabouço teórico, conceitual, analítico, se a gente quiser, que define muito claramente o que é cumprir com os direitos humanos ao esgotamento sanitário. Um princípio muito importante é o princípio da realização progressiva, que vai dizer o seguinte, que nenhum governo é obrigado a, da noite para o dia, sair de uma taxa de 30% de cobertura pelos serviços para 100%. Né? Entende-se que é necessário um período de planejamento, investimentos progressivos, graduais, para melhorar esse acesso. Mas, por outro lado, não se admite retrocesso. Então, países que têm reduzido seus investimentos, que têm diminuído a proporção de pessoas com acesso, ou, em outras palavras, que não acompanham o crescimento demográfico, né, com investimentos, ou países que desconectam as pessoas dos serviços porque não podem pagar, podem ser enquadrados na condição de violadores desses direitos humanos. Como você falou, né, anteriormente, segundo os dados da própria ONU, por conta do Dia Mundial do Banheiro, né, tem em torno de 3,6 bilhões de pessoas, ou quase metade da população mundial, que não tem acesso a saneamento, no caso, esgotamento sanitário, de forma segura e adequada. A gente também sabe que no Brasil nós temos uma situação também bastante complexa em relação à falta de acesso ao esgotamento sanitário, não só pela escala, né, que pega mais da metade da população, mas que essa falta de acesso é muito desigual, né? O Brasil é muito grande, tem as suas dimensões continentais e tem lugares onde a gente ainda vive realmente nessas situações de defecação a céu aberto e muitos lugares onde ainda é muito precário, como centros urbanos. Essa escala, né, tanto quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para o Brasil, é um grande desafio. É um desafio que, e acho que tem um aspecto que você traz específico do direito ao esgotamento sanitário, que é essa aceitação cultural, né, e que também pode permitir também muita inovação, né, que à medida que você vai trabalhando mais próximo do local, também adequando a como é aquela aceitação, mas é um grande desafio, certo? Para o século XXI, a gente conseguir avançar e garantir o esgotamento sanitário, serviços adequados de saneamento para todos, e acho que é um desafio que ganhou novos obstáculos, né, novas camadas desafiadoras, tanto com a pandemia de Covid, que deixa muito claro aí as desigualdades e a vulnerabilidade das populações que têm acesso precário a saneamento, e a emergência climática com o potencial aí do aumento dos eventos climáticos extremos, secas, enchentes, tudo isso muito ligado à adaptação, que tem uma conexão muito grande com água e saneamento. Então, eu queria te perguntar, dentro desse contexto, o que seria, assim, talvez, que você veria como principais entraves, coisas que a gente tem que prestar atenção, enfrentar, e oportunidades para a gente conseguir avançar no acesso ao esgotamento sanitário, pensando na Agenda 2030 que está aí, né? Que tem um ODS específico para água e esgotamento sanitário. Se a gente vai conseguir, como é que a gente faz para conseguir acelerar o acesso ao saneamento para atender essa agenda e conseguir realmente melhorar a qualidade de vida de muita gente, porque o esgoto muda a vida, né? Ter acesso ao saneamento muda a vida das pessoas. Bom, a pergunta é o que fazer, né? E a resposta não é tão trivial. Primeiro, é importante a gente pensar que não estamos numa situação confortável. Foi publicado há
poucos meses atrás, 2 meses atrás, mais um relatório de monitoramento dos ODS 6.1, 6.2. 6.2 é o que mais dialoga, né, com o direito humano ao saneamento ou esgotamento sanitário. E o relatório faz um balanço dos 5 primeiros anos, o primeiro terço do período 2020, 2015, 2020, né, procurando enxergar os desafios para 2020 até 2030, né, os próximos 10 anos. E a mensagem é muito deprimente, eu diria, né? Ele vai falar que, para nós cumprirmos a meta, nós precisamos quadruplicar, né, multiplicar por 4 a taxa de crescimento, de inclusão das populações a soluções adequadas ou seguras de esgotamento sanitário. Quadruplicar para esgoto, quadruplicar para água e quadruplicar para higiene. Os 3 indicadores estão na mesma defasagem. Então, em 10 anos, quadruplicar essa taxa não será nada trivial. O que eu penso é que, para pensar nessa evolução, para tratar essa evolução nos próximos 10 anos com uma ótica de direitos humanos, o primeiro passo é abordar as desigualdades. Eu não acredito em nenhuma política que não encare de frente as desigualdades como uma política orientada pelos direitos humanos. Então, em primeiro lugar, é importante mapear quem não tem, e ao mapear, os relatórios dos ODS têm feito um esforço de identificar essas desigualdades. Ao mapear, nós vamos constatar algo que já está minimamente no nosso imaginário, né, de que quem não tem serviços de água e principalmente de esgotamento sanitário e principalmente de banheiros, são as pessoas que estão em assentamentos informais, nas vilas e favelas, a população rural, né? No caso brasileiro, a população rural é absolutamente invisível, né, para as políticas públicas. Populações de cidades pequenas, populações do Nordeste brasileiro, né, pensando no nosso país, ou seja, nas regiões menos desenvolvidas dos vários países. Então, para encarar isso, é necessário ter políticas públicas fortes e voltadas, né, prioritariamente para essas populações. Não colocar serviços para essas populações é adicionar uma camada muito importante de vulnerabilidade a outras camadas de vulnerabilidade em que vivem essas populações. Portanto, é importante ter o Estado muito presente. As receitas neoliberais, né, que querem substituir o Estado pela iniciativa privada, não darão conta de reduzir essas desigualdades, de colocar serviços nesses espaços, né, em que vivem populações, inclusive com baixa capacidade de pagar pelos serviços. Então, a experiência internacional mostra isso. Universalizar serviços requer o Estado muito presente e investimentos públicos contínuos e suficientes para que isso aconteça. Evidentemente que as perguntas sobre como tomar em conta a crise sanitária, né, trazida pela pandemia da Covid e a emergência climática é muito relevante, porque não é o caso de simplificar, de negligenciar alguns fatores que tornam mais complexa a instalação desses serviços. A crise sanitária trouxe mais empobrecimento, mais desigualdade. Então, mais uma vez, é necessário colocar o Estado presente para atenuar essas desigualdades e para assegurar, né, que investimentos públicos sejam utilizados de forma eficazes e orientadas para as necessidades mais primárias da população, como é o acesso à água e ao saneamento. E, da mesma forma, a emergência climática, os planejamentos, né, de como mitigar, mas, sobretudo, de como se adaptar à emergência climática, eles precisam estar presentes nas políticas de água e saneamento. E é sempre importante lembrar que inundações, secas, imprevisibilidade do clima, né, afetam principalmente as populações mais pobres, que vivem em situação de vulnerabilidade.
Para pegar um exemplo muito doméstico, né, basta nós lembrarmos o que aconteceu em São Paulo em 2014 e 2015, quando houve uma crise de abastecimento de água terrível, né, inesperada por parte dos gestores, mas esperada por parte daqueles que estão atentos às mudanças climáticas, né? Naquele momento, em São Paulo, os condomínios de luxo furavam poços, né, ou compravam água segura, né, em caminhões, né, que abastecessem seus reservatórios. As populações pobres ficavam dias sem água, as mulheres tinham que buscar água, as famílias compravam água de caminhões caros, né, água cara e insegura. Então, eu estou dando um exemplo sobre a água, mas a gente pode pensar também que o esgotamento sanitário é afetado quando existe inundações, enchentes, que podem colocar em risco as instalações, sejam públicas, sejam individuais. Então, emergência climática, mudança climática precisa ser uma variável importantíssima no planejamento de como universalizar o acesso aos serviços e como enfrentar as desigualdades sociais nesse acesso. muito bom, Léo, obrigada. É um enorme desafio mesmo, e eu acho que a gente conseguir criar mais oportunidades como essa, né, que já é essa articulação da sociedade civil no Brasil de promover essa discussão sobre saneamento no Dia Mundial do Banheiro, eu acho que também contribui, né, para a gente falar mais do assunto, refletir, e queria muito te agradecer, você, não só por estar aqui conosco nessa série de entrevistas, mas também pelo seu papel como relator. Nós tivemos a oportunidade de contar com seu apoio durante a crise hídrica aqui de São Paulo e temos grande admiração pelo seu trabalho. E, Léo, eu queria te pedir uma coisa para a gente encerrar, se você pudesse mandar uma saudação para o Pedro Arroio e para a Catarina Albuquerque, que também estarão conosco nessa série de entrevistas. Claro, claro. Quero mandar aqui um forte abraço e um beijo para a Catarina de Albuquerque. Catarina, que foi minha antecessora, me inspirou muito nos trabalhos que fiz na relatoria. A Catarina estabeleceu as bases, né, dessa relatoria, ela interpretou muito bem as bases legais e normativas dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário e virou uma amiga, né, e me ajudou muito, principalmente nos primeiros momentos do meu mandato, né. Jamais perdemos o contato, a ligação, a liberdade de discutir um com o outro aspectos relacionados a esses direitos. E um forte abraço também ao Pedro, né? Pedro, eu estou aprendendo cada vez mais a admirar muito o trabalho que ele está fazendo como relator especial, com seu olhar muito próprio, né? O Pedro é muito sensível às questões ambientais, mas, ao mesmo tempo, o Pedro tem chamado a atenção para um elemento essencial, que é a comodificação da água, né, em algumas partes do mundo e os riscos que isso traz para a realização dos direitos humanos. Então, eu fico sempre à disposição do Pedro para ajudar no que ele achar que precisa, mas principalmente com os dedos cruzados aqui para que o mandato dele seja um grande sucesso. Então, um forte abraço também ao Pedro. Léo, muito obrigada. Dizer em nome de todas as organizações que participam aí da rede do Dia Mundial do Banheiro, te agradecer. Você, Catarina e Pedro são realmente uma grande inspiração para toda essa rede que tem trabalhado em prol do direito humano à água e esgotamento sanitário. E é isso, Léo. Muito obrigada. E obrigado, pessoal, que está assistindo.